Apresentar a Unidade de Estudos dos Solos da Universidade Federal de Sergipe. Ela fica no campus rural lá em São Cristóvão e realiza pesquisas para lidar com situações onde há erosão. Eu fui conhecer o espaço com o repórter cinematográfico Marcos Andrade. O excesso de chuvas, a vulnerabilidade do solo e a devastação do meio ambiente estão entre as principais causas da erosão no planeta, que pode começar aos poucos e, a depender da estrutura, se agravar rapidamente. A erosão é um processo de degradação. Existem alguns fatores que são determinantes da erosão. Por exemplo, chuva. E nem precisa ser chuva em excesso. Se você tiver uma chuva não tão intensa num solo que já é vulnerável à erosão e um processo de desmatamento, você retira toda a vegetação. Então você já tem um ambiente favorável à erosão. E num declive, uma pendente, aí junta isso a um solo fácil de ser removido, a uma inclinação, água, entendeu? E a vulnerabilidade do próprio solo, aí você tem um processo erosivo que só cresce se nenhuma técnica de conservação for implantada. Para entender melhor este processo, fomos ao campus rural da Universidade Federal de Sergipe, que fica no povoado Timbó, município de São Cristóvão. É aqui que funciona há 20 anos o Laboratório de Erosão e Sedimentação. Para celebrar esta data, foi criada este ano a Unidade de Difusão de Tecnologias e Inovação em Técnicas de Conservação do Solo e da Água. Sandro Holanda é coordenador do espaço e professor do Departamento de Engenharia Agronômica da universidade. Segundo ele, a erosão muda de nome conforme fica mais intensa e até pode causar um desastre ambiental. O processo erosivo começa com um suco. É bem comum as pessoas entenderem o suco. Quando chove muito em qualquer área, forma aquele suco de erosão. Depois, esse suco pode evoluir a uma ravina, que é o que vocês estão vendo aqui atrás. A ravina já é um suco muito profundo, em geral mais de meio metro, que pode evoluir e, em geral, se nenhuma técnica de conservação for implantada, evoluir uma vossoroca. Vossoroca é aquilo que a gente está vendo vez por outra na televisão, é aquelas vossorocas invadindo cidades, engolindo cidades, aqueles buracos muito profundos. Aquilo ali é um processo de erosão que não teve o controle no momento certo, que muito provavelmente surgiu de um suco, evoluiu para uma ravina e chegou a uma vossoroca. Diante desse processo, é fundamental entender uma coisa. Erosão não é apenas a perda do solo, mas também de água. E técnicas como essa são fundamentais para fazer uma produção bem mais sustentável. Aqui no campus rural, vamos conhecer 3 dessas técnicas que fazem bem ao solo e à água. São elas: paliçadas, barraginhas ou bacias de captação e terraços em curva de nível. A técnica de paliçadas ajuda a controlar a erosão nos sulcos profundos. Para isso, basta construir barreiras feitas com bambu ou toras de madeira, depositados na horizontal e vertical. Para fixar, é só utilizar pedaços de arame. Ela é uma técnica para controle e estabilização de ravinas, que é um tipo de erosão, que ela faz uso dessas estruturas aqui, com base na utilização de madeiras, essas madeiras de forma retilínea, empilhadas de forma horizontal e também com toras verticais para que segure essa estrutura também, para que a enxurrada ela não venha a levar essa estrutura que é construída. Essa paliçada, essa técnica, ela tem como objetivo essa segmentação da rampa, fazendo com que os sedimentos que a erosão iria levar a jusante, que viria a assorear canais e rios, ele seja retido nessa paliçada, o que vai futuramente ocorrer o preenchimento desses espaços com todo esse solo. Nas erosões do tipo ravina, a técnica foi aplicada há 1 ano e meio. Já dá para perceber o efeito com o controle da erosão. É só observar o nível dos sedimentos acumulados. Essa paliçada ela tem cerca de 1 ano de trabalho já sendo avaliada, sendo coletados dados, e já temos mais de 50 centímetros, quase 60 de sedimentos, o que mostra a efetividade dessa paliçada, dessa técnica. Se não houvesse essa areia, iria toda para o rio. Exatamente. Se não houvesse a utilização dessas técnicas, tanto essa ravina como a próxima, elas se juntariam, possivelmente se tornariam uma vossoroca, e esse sedimento iria até a jusante e iria assorear nosso rio, que é o Poxim, né, que temos aqui. A técnica da barraginhas ou bacias de captação é utilizada para controlar a erosão em estradas rurais. Ela é construída com o uso de máquinas para direcionar a água para a estrutura. Elas servem para conter a água da enxurrada que desce das estradas e também os sedimentos. Ela é utilizada para conter a água e os sedimentos das estradas, ou seja, para diminuir a erosão que
que pode causar das chuvas. A barragem ela vem para receber essa enxurrada e impedir que ela avance sobre a área cultivada, ou seja, impedir que o processo erosivo evolua para dentro da área cultivada. Ela recebe a água, infiltra, evapora e mais água vai vir, ela tem que estar sempre com uma boa capacidade de infiltração. E é muito importante lembrar que essa barragem não pode servir como área para animal beber, para dessedentação animal, para o gado vir tomar água, porque se assim vier, ele vai compactar a barraginha. E a barraginha, ela não pode ser compactada porque a função principal dela é infiltrar a água da enxurrada e impedir que essa água desça livremente e provoque erosão. A técnica terraços em curvas de nível é mais uma que impede que a água da chuva destrua a produção. Ela disciplina a enxurrada e tem um formato curvo. Os terraços eles podem ser em nível ou em gradiente de acordo com a sua função. A função principal de um terraço em nível é receber a água que desce pelo terreno, a área de cultivo, e infiltrar essa água. Ele vai captar a água que vem pelo terreno, é captada pelo dique, é a que impede que a água passe adiante, e dentro do canal essa água ela vai infiltrar, impedindo que o processo erosivo aconteça na área cultivada. Quando a erosão vem e acontece, de forma descontrolada, sem aplicação da técnica conservacionista, então você tem a perca desse material. Então o terraço ele vem para impedir que essa água ela ganhe força cinética, de arraste dessas partículas, fazer com que a água permaneça no solo infiltrando, também beneficiando as culturas, porque você vai ter uma maior quantidade de água no solo, que vai favorecer o desenvolvimento das plantas e também a manutenção dos insumos que foram aplicados naquela área, a manutenção da semente também, que você não vai ter o arraste das sementes, e isso vai gerar uma área cultivada melhor manejada, O professor lembra que a presença da vegetação é fundamental em qualquer uma das técnicas. Essa vegetação é importante para dar resistência a essa parede e impedir que a erosão ocorra na parede da barragem. Então, quanto mais vegetada ela tiver, melhor. Isso não tem nenhum problema. Para Marçal, aluno do 4º período de agronomia, todos esses aprendizados são fundamentais para fixar o que vê na sala de aula. Você começando isso logo no seu curso, vendo várias áreas, principalmente essa parte de ciências do solo, conservação de água e solo, para mim é muito importante.